Estamos de volta para esse segundo bloco de revisões. Eita, quase que não sai. Segundo bloco de revisão de questões para o nosso SSA da terceira etapa. Dessa vez, com a companhia do nosso amigo intérprete Jefferson Soneca. Seja muito bem-vindo, Jefferson. E nesse bloco tem questões que tem tudo a ver com o seu canal de Rock em Libras. Olha aí, ó, que maravilha. Se você ainda não viu o canal do Jefferson, acessa lá youtube.com/Rock em Libras. E ainda aqui no suíte, nosso amigo do peito, nosso irmão camarada, Robertão, da transmissão. Meu fera e minha fera, nós vimos no bloco anterior duas questões que remetiam à Segunda Guerra e o pós-Segunda Guerra, a Guerra Fria. Nessa questão, nós vamos tratar ainda sobre questões do pós-Segunda Guerra. Vamos trazer um pouco de história de Pernambuco, olha aí que bacana, e um pouco de contracultura. Pimpão, contracultura, história de Pernambuco? Sim, meu querido, sim, minha querida, nós ainda temos um vestibular que traz questões sobre a nossa querida terra, questões do nosso país chamado Pernambuco. Tranquilão? Então, Jefferson, partiu? Robertão, vamos começar com a questão de número 3. Olha aí. Acredito que a maioria dos palestinos não morra de amores por Israel, mas eles aceitam a contragosto que os judeus israelenses não vão sair de lá. Olha, já deu a dica do que trata. Questão Israel-Palestina. Da mesma maneira que os judeus israelenses, a contragosto, também aceitam que os palestinos estão aqui para ficar. Essa não é uma base para uma lua de mel, mas talvez para um divórcio justo, como no caso da República Tcheca e da Eslováquia. Isso é uma análise do escritor israelense Amos Oz, que faleceu no ano de 2018. Tem livros maravilhosos, ele tem um livro chamado Judas, tem outro que é O Abraço da Pantera, que são maravilhosos. Vocês sabem que Tio Pimpão e livro é uma relação de amor eterno. Então sempre vou indicar, sempre vou estar falando sobre livros, seja aqui no Educa PS, seja nas minhas aulas, tá bem? Sempre gosto de dar essas dicas, porque a leitura nos faz cada vez melhores. Quem lê, viaja sem sair do lugar. Foi através dos livros que eu visitei lugares inimagináveis. Eu já fui para a Terra-média e já fui aqui na esquina, em Pau d'Alho, conhecer um pouquinho do artesanato. Tudo através da literatura. Mas Pau d'Alho, se puder, visite. Vale muito a pena. Tá bem? Forte abraço, pessoal de Pau d'Alho aí, ó. Cheiro pimpônico. Bacana? Então, gente, ele está trazendo nessa questão a relação de amor e ódio, como você pode ver no texto, entre palestinos e judeus. Uma questão que ficou ainda mais séria após o fim da Segunda Guerra Mundial, em especial com a criação do Estado de Israel em 1948, graças à ONU. A ONU cria como forma de compensar por todo o sofrimento do povo judeu durante o Holocausto nazista e toda a Segunda Guerra, uma forma de compensá-los, dando direito da formação do Estado de Israel na região que hoje fica ali Jerusalém e áreas próximas. Região essa que se encontrava ocupada há séculos pelo povo palestino. Então dividiram a área em dois estados, o Estado de Israel e o Estado da Palestina, o que acabou dando início a uma série de conflitos que continuam existindo até os dias de hoje. Esses conflitos vão desde o xingamento entre as partes até bombardeios e tantos outros ataques, tanto do lado palestino quanto do lado israelense. Volto a frisar uma coisa muito importante: não é novo e continua até os dias de hoje. Israel
Se a gente for trazer para uma metáfora bíblica, Israel agora é o Golias e a Palestina é o Davi. É interessante que você esteja a par dessa relação de história contemporânea, tá certo? Essa relação dos conflitos entre israelenses e palestinos, tá bem? Outra coisa importante, para você ficar por dentro dessa criação do Estado de Israel, é preciso que você domine um conceito em especial, tá bem? Que é o conceito do sionismo. Tá bacana? Sionismo é esse conceito que foi um grupo formado por intelectuais judeus que visavam a construção de um Estado israelense nas proximidades de Jerusalém. Então, é bom que você esteja por dentro dessa questão sionista, tá bem? Então, após analisarmos essa questão, esse texto do Amós Oz, vamos para o que pede a questão. Olha aí, ó. O texto em questão do Nobel da Paz, Amós Oz, nome até bem diferente, hein? É uma reflexão sobre os atuais conflitos no Oriente Médio, no contexto do século passado, século XX. Lembre-se lá, o principal evento histórico considerado, preste atenção nisso, o principal evento histórico considerado um marco na história desse conflito foi, eu já te dei a resposta, meu fera. Qual é o conflito principal que vai gerar esse conflito entre palestinos e judeus, tá bem? Entre árabes e judeus, palestinos e israelenses. Você já sabe qual foi. E aí, será que foi a letra E? Construção dos assentamentos judeus nas regiões de fronteira? Bacana, faz parte do contexto, mas não é considerado o marco nessa história. Não é considerado o pontapé inicial. Letra D de dado. Frustração dos acordos de cooperação com a Liga Árabe está fora desse contexto, tá bem? Estou começando de baixo para cima. Por que será? Ó. Letra C. Edificação de um muro para separar os dois territórios. Isso foi verdade, mas isso é muito recente. Se deu início, inclusive, à construção desse muro que separaria as regiões palestinas das regiões israelenses, tá bem? Isso aí gerou, inclusive, muita revolta internacional. Enquanto boa parte do mundo luta para se manter unido, se manter em prol de uma união estável política e econômica entre as nações, Israel criava um muro que separava os territórios deles, dos israelenses, dos palestinos. Tá bem? Isso é verdade, mas não responde ao nosso enunciado. Na letra A, implementação de um Estado árabe na região. Opa, na verdade é um Estado judaico, um Estado judeu na região, não é árabe. Esse é o único erro que está aí. Só sobrou que letra? Bem, Robertão, qual é a letra que você acha que é nossa resposta, Robertão? Robertão, é com você. Letra B, Robertão, você hoje está afiadíssimo, cara. Letra B de bola, criação do Estado de Israel pela ONU em 1948. Bacana, gente. Tranquilo. Tá na dúvida? Faz como o tio Pimpão acabou de fazer. Faz por eliminação. Essa questão, ela traz vários pontos importantíssimos e verdadeiros sobre a questão Israel-Palestina. Mas nosso enunciado foi bem claro, tá bem? O principal evento histórico considerado um marco na história desse conflito foi a criação do Estado de Israel pela ONU em 1948. Resposta, letra B de bola. Show, bacana, tranquilão. Robertão, você está muito afiado, cara. Você não errou uma até agora. Você vai gabaritar no SSA. Você é fera, Robertão. Olha aí, ó. Jefferson, essa questão é bacana. Essa tem tudo a ver com você, meu querido. Vamos para outra. Questão número 4. Uma questão
sobre cultura brasileira. Olha aí, ó. Cara, é uma pena que o YouTube... Traz aqui pra mim, traz aqui pra mim. Isso aí, bacana. É uma pena que o YouTube não deixa a gente colocar trecho de música, nem trechos de videoclipe, senão ele derruba a nossa aula por conta de questões de direitos autorais. Mas vale a pena você, mais tarde no Spotify ou qualquer agregador musical, player musical que você tiver, procure lá o álbum Secos e Molhados de 1973. Secos e Molhados, 1973. Um dos maiores e melhores álbuns da música brasileira. Isso que ele está falando é Teu Pimpão. Viu? Teu Pimpão. Para Jefferson é outra aí. Ele gosta de... Como é o nome da banda, Jefferson? Do que do forró? Como é? Tropicália do Forró, sei lá como é o nome. Aí tu quebra, né? Aí tu quebra o gordinho, né, velho? Então, Robertão, olha aí, gente. Jurei mentiras e sigo sozinho. Assumo os pecados. Os ventos do norte não movem moinhos. E o que me resta é só um gemido. Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos, meu sangue latino. Isso na voz de Ney Matogrosso, arrepia. Você não pode ver não, mas eu tô até o cabelo da axila tá arrepiado. Isso é lindo demais. Isso é um trecho da música Sangue Latino, de autoria de João Ricardo e Paulinho Mendonça, tá bem? Lançado no álbum Secos e Molhados, de 1973. 1973, tem que se ligar nas datas, tio Pipão. Ajuda. 73, o Brasil está passando pelo quê? Ditadura civil-militar. Governo daquele menino bom, chamado Emílio Garrastazu Médici. Menino bom. Se existir um inferno, tá lá. Viu? Isso é questão minha. Depois eu resolvo com ele. Tá bem? 73, ditadura civil-militar. Nós temos aí Garrastazu Médici. É o período, é o auge dos chamados anos de chumbo da ditadura militar. Não esquece, houve ditadura. Ela foi civil e militar. Foi ditadura. Houve tortura. Houve perseguição. Houve censura. Houve morte. Sim. E a história está aí para que ninguém esqueça. E outra coisa, a Terra é redonda. Deixa sua frescura, viu? A Terra é redonda. Viu? Deixa sua frescura. Partiu? Vamos lá. Robertão, você não pode... Cara, eu criei uma câmera aqui mostrando o Robertão. Ele tá rachando o bico ali do lado. Olha aí, gente. Nós vimos lá o trecho da música Sangue Latino. E aí, na questão 4, nós temos assim, ó. Sangue Latino foi um dos maiores sucessos do grupo musical Secos e Molhados, que tinha como vocalista o monumental Ney Matogrosso. Essa música foi uma expressão de protesto. Vou repetir. Essa música foi uma expressão de protesto contra o seguinte evento histórico nacional. Que evento histórico nacional estava acontecendo em 1973? Que o Pimpão já lhe disse. Qual foi? Robertão, qual é a nossa resposta, Robertão? Letra E, meu povo, minha pova. Ditadura civil-militar. Preste atenção nas legendas, preste atenção nas fontes das imagens e dos textos que lhes são dados. Isso facilita na identificação do período ou do local. Isso já facilita um bocado na nossa análise historiográfica, tá bem? Aí do lado da nossa resposta, nós temos um pequeno desenho, um maravilhoso desenho, que mostra os integrantes da banda Secos e Molhados à frente, aí logo do lado do Jefferson, você pode ver aí do lado, já está aí o Ney Matogrosso. Show de bola, questão delícia, cara, uma questão dessa é muito delícia. Volto a dizer, mais tarde, vá lá no seu player e bote lá para você ouvir Secos e Molhados, 1973. Escute
Sangue Latino, Rosa de Hiroshima, Rondô do Capitão. Pô, isso é maravilhoso, gente, é maravilhoso. Vale muito a pena, tá? Dá uma pausa na playlist da Anitta, dá uma pausa na playlist de quem mais? Quem é? Pessoal jovem, pessoal jovem. Eita, é bom, olha aí. Show de bola. E vai escutar Secos e Molhados. Olha aí. Maravilha. Vamos para mais uma? Vamos para mais uma? Partiu? Quinta questão aí. Vamos lá para a quinta questão. Opa, aliás, não, eu trouxe uma coisa aí. Eu trouxe, mostra aí. Olha aí, ó. A capa do disco Secos e Molhados de 1973. Cara, essa capa é fenomenal. Fenomenal. Uma curiosidade, ela foi eleita a melhor capa de um disco brasileiro em 2001 pela Folha de São Paulo. Eu concordo. Considerado o quinto melhor álbum da música brasileira pela revista Rolling Stones. Para você ter ideia. Primeiro lugar fica Novos Baianos com o álbum Acabou Chorare, que também é um álbum fenomenal, mas eu ainda colocaria Secos e Molhados em primeiro lugar. Mas aí é uma questão pimpônica, tá? Vale a pena você conferir, gente. Show? Quinta questão. Ainda sobre ditadura militar. Vamos trazer um pouco aqui para Pernambuco, vamos trazer um pouco aqui para próximo de nós. A UPE costuma fazer relação entre acontecimentos do Brasil com o nosso estado, tá bem? Então, é possível que você encontre na prova do SSA, agora do dia 20, questões referentes à cultura de Pernambuco, a questões políticas, a questões sociais envolvendo figuras importantes da história e da cultura pernambucana. Não deixa de conferir lá a questão do Mangue Beach, não deixa de conferir também a questão dos patrimônios vivos, culturais e imateriais de Pernambuco. Não deixa de conferir a importância de Pernambuco dentro do contexto das lutas pela independência do Brasil e das lutas contra a opressão de tantos governos. A gente brigou contra Dom João, a gente brigou contra Dom Pedro I, a gente brigou com todo mundo. Se é uma coisa que Pernambuco é, historicamente falando, é um estado guerreiro. Show de bola, show de bola. Então aí, ó, em 1º de abril de 1964, Miguel Arraes foi preso no Palácio do Campo das Princesas pelo coronel Castilho, que chefiava uma missão do 4º Exército, e transportado para Fernando de Noronha. Gente, tem várias coisas para serem identificadas nesse pequeno trecho desse texto de abertura do livro Ideologia e Populismo, tá bem? O que é interessante, em primeiro lugar, 64, início do período ditatorial, é quando acontece o golpe civil-militar que vai impor uma ditadura de 21 anos sobre o Brasil. Miguel Arraes de Alencar foi advogado, ele foi político, ele foi membro do PSB, se não me engano era esse o partido da época que ele já compunha, e ele foi governador de Pernambuco por diversos mandatos, tá? Miguel Arraes, ele era aliado do então presidente João Goulart, presidente deposto pelo golpe de 1964. Miguel Arraes também ia de encontro aos poderosos aqui do estado de Pernambuco. Ele era a favor de reformas políticas que favorecessem os mais pobres. Ele também foi contra a exploração dos usineiros sobre os homens do campo. Ele foi autor de uma série de projetos que trouxeram avanços para o campo, como, por exemplo, a questão da eletricidade no campo, luz no campo, se não me engano era o nome do projeto, que levou luz a vários pontos da zona rural aqui de Pernambuco. Então, falou da história do século XX de Pernambuco, falou da história de luta contra a ditadura dentro do estado de Pernambuco, não podemos negar a figura importantíssima do então governador Miguel Arraes de Alencar, tá bem? Ele, após apoiar João Goulart, que foi destituído, ele também foi retirado à força
ele foi forçado a sair do Palácio do Campo das Princesas. Existem várias fotos desse período que mostram os tanques próximos do palácio, que mostram viaturas do exército para retirá-lo, uma vez que ele se enquadrava na Lei de Segurança Nacional. O que danado foi essa Lei de Segurança Nacional? Essa lei visava perseguir, prender e eliminar, muitas vezes, aqueles indivíduos considerados perigosos para a nação brasileira, perigosos dentro do contexto militar daquele período. Tá bem? Então, Miguel Arraes ele foi enquadrado nessa questão do Serviço de Segurança Nacional como figura muito perigosa para o regime. Ele foi levado como prisioneiro para a ilha de Fernando Noronha. Não se assuste, Fernando Noronha, olha, Albertão. Fernando Noronha, gente, foi durante 2 períodos uma ilha-prisão. Uma no século XVIII, se não me falha a memória, no ano de 1757. Fernando Noronha era uma ilha-prisão e permaneceu assim até por volta de 1900 e um pouquinho. Tá? No início do século XX, Noronha, principalmente durante o período da Segunda Guerra Mundial, Noronha chegou a servir como base de apoio aos norte-americanos. Depois, Noronha foi mais uma vez transformada em prisão para os dissidentes políticos do período da ditadura militar. E foi para lá que foi Miguel Arraes de Alencar, então governador do estado de Pernambuco. Desculpe pelo contexto enorme, mas é porque essa história costuma aparecer não só no nosso SSA, mas também em concursos aqui do nosso estado que cobram a nossa história. Um exemplo é o concurso da Polícia Militar de Pernambuco, tá bem? Fique esperto. Vamos para a pergunta, Robertão? Vamos para a pergunta? Olha aí. Qual a principal motivação para a deposição de Miguel Arraes do governo de Pernambuco no contexto descrito? Eu já fiz todo o contexto, gente. Qual foi o principal motivo que levou ele a ser destituído do cargo de governador e levado preso para a ilha de Fernando Noronha, onde ficou por quase 2 anos, até ser exilado fora do país? Então você tem aí, letra A, forte oposição de Arraes ao governo de João Goulart. Se você prestou atenção nas minhas palavras anteriormente, não tem nada a ver. Ele era um dos apoiadores da causa de João Goulart. Letra B de bola, a perda do apoio dos grandes usineiros da cana-de-açúcar? Não. Mesmo batendo de frente, muitas vezes Arraes lutou contra os usineiros em favor dos agricultores, dos boia-frias, das pessoas que eram muitas vezes exploradas por esses grandes usineiros, tá bem? Mas não foi isso. Letra C, o golpe civil-militar de 1964 com a doutrina de segurança nacional, tá? Isso tudo, se você prestou atenção no contexto que fiz ainda há pouco, vai deixar bem claro que a letra C é a nossa resposta, tá bem? Golpe civil-militar de 1964 com a doutrina de segurança nacional. Na letra B nós temos aí as pressões dos movimentos sociais contrários a reformas econômicas. Nananina, não tem nada a ver com isso. Letra E, o rompimento com as forças políticas de esquerda que o apoiavam. Pelo contrário, ele se manteve fiel a essas políticas de esquerda, aceitando o exílio, aceitando sua prisão e não negando a sua posição, a sua ideologia política naquele momento. Show de bola? Bem, mais um bloco está chegando ao fim. Mas fica aí, que eu ainda volto, hein? Ainda volto. É vapt-vupt. Fui, mas volto.